Graças a paz, queridos, tudo bem? Boa noite, oh aleluia. Tô vendo alguns irmãos aí, muito bom vê-los. Que Deus continue abençoando. Vamos começar fazendo uma oração, mas eu já vou te pedir para que logo em seguida você, se puder compartilhar com alguém, no grupo de Zap da sua família. Será um tempo breve, mas um tempo de instrução, um tempo de ensino. Um tempo onde nós desfrutaremos e entenderemos que eu, você, a minha família, a sua família, a nossa casa, nós fomos chamados com um propósito para vencermos. E nós venceremos pelo sangue de Jesus. Deus, Espírito Santo, Pai, aqui nós estamos. Senhor, Pai das luzes, Criador do céu e da terra. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus da Taquara, Deus do Rio de Janeiro, Deus do Brasil, Deus do mundo, Deus do universo, o único e verdadeiro Senhor. Aqui nós estamos, iniciamos a semana vivenciando lutas, aonde tem assolado vários bairros, mas a tua mão tem guardado os teus filhos. Nós invocamos agora o teu nome. Seja bem-vindo nesse local. Talvez alguns estejam conectados ou verão posteriormente. Esteja no seu lar, no seu local de trabalho, numa condução, no computador, no celular, assistindo, ouvindo. Mas eu te peço, Pai, visita os lares, visita os corações e começa a dar clareza de entendimento. Não pedimos clareza por ser modismo, não pedimos clareza por receber seguidores, mas te pedimos clareza para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer da nossa vida, o posicionamento que o Senhor está requerendo da tua igreja, para que nós possamos caminhar em cima do desejo do teu coração, nos mover segundo a tua vontade. Começa a inquietar corações, que pessoas possam entrar na live e ver posteriormente, mas que a mensagem seja passada, porque a palavra diz que ela não volta vazia. Espírito de revelação, espírito de graça, unção e inteligência, se apossa agora das nossas mentes, se apossa agora do nosso lar. Que o Senhor comece a gerar um ambiente agora, pelo nome de Jesus, um ambiente agora de clareza, um ambiente agora de governo, um ambiente de revelação pela tua palavra. Seja bem-vindo e que o teu reino venha, que os nossos olhos estejam voltados para a eternidade, o nosso coração esteja disponível para ti, Pai. Os nossos ouvidos estejam abertos para te ouvir nessa noite. Fala conosco, Espírito Santo, que façamos do local onde estejamos agora um altar de adoração, um altar de oração, um altar, ó Pai, consagrado a Ti. Que façamos e que nada nos tire da Tua presença, nenhum espírito de distração possa nos tirar agora
dessa conexão que estamos tendo com o Teu Espírito, Pai, de forma vertical, Senhor. Ouça os nossos corações, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém, Deus, amém. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã, graça e paz, Patrícia, Kátia Monteiro, Fernandão, Kátia Salviano. Kátia, como é que estamos? Tá? Glória a Deus, né? Diaconisa Gladys, aleluia. Vera Lúcia, ó, quero ver a senhora sorrindo, em nome de Jesus. Mira, paz, Mira. Regina, Serginho, Deus abençoe. Daqui a pouco outros irmãos vão estar chegando. Se puderem entrar agora, se não puder, vão ver posteriormente. Hoje nós estamos, deixa eu diminuir aqui. Hoje nós estamos fazendo, né, os chamados para vencer. Hoje quem faria seria o evangelista Gustavo. Só que devido tudo, e o nosso culto seria presencial. Só que tudo que está ocorrendo no Rio de Janeiro, Pai Silvana, Deus abençoe, tudo está ocorrendo no Rio de Janeiro. Eu tenho a certeza que Deus não perdeu o controle de nada. Eu quero convidar você hoje a juntos desfrutarmos desse tempo de ensino, desse tempo de instrução, porque nós não iremos falar aqui de Lula, não iremos falar aqui de ônibus que foi incendiado. Vamos falar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela pode mudar todo o cenário, por pior que seja o cenário. Talvez você que está assistindo esteja vivenciando, tenha visto. Vou falar para você, quem vai mudar esse cenário é Jesus. Uma pregação, um culto, ele tem que falar de Cristo, porque é Cristo quem muda o cenário, é Cristo quem muda todas as estações. Olha o Gustavo aí, ó. O Gustavo ia estar trazendo a palavra hoje, mas fiquem tranquilos, está tudo bem com ele, né? E nós não faremos o culto presencial hoje, mas semana que vem, culto presencial no nome de Jesus. Tá? Domingo tem culto presencial também. Quinta-feira tem imersão. Eu tenho certeza que Deus já tem palavra liberada. Já está enchendo o pote aí, né, dos irmãos. Transbordando a vida do Gustavo, né? Para a semana que vem tá trazendo aquela palavra vinda do altar para as nossas vidas. Mas eu quero que você entenda, querido. Eu gostaria muito que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Reis. 1 Reis, abre a sua Bíblia aí, por gentileza. 1 Reis, capítulo 17. Nós estamos iniciando a imersão. Boa noite, que a luz de Cristo esteja sobre a tua vida. Pai Josivaldo, manda um abraço para os meninos, abraço para a Ceia, o Auau também. Sabe, queridos, nós estamos iniciando uma semana que a palavra foi liberada domingo lá na igreja. E a palavra foi liberada que nós avançaríamos, que a nossa obrigação, que Deus espera de nós, é que nós marchemos, que nós tenhamos atitude em meio a qualquer adversidade. E o fato de você estar aí na sua casa, ou onde você estiver, talvez vendo depois, você está tendo atitude de se encher, você está tendo atitude de buscar, você está tendo atitude de obter direcionamento. É isso que Jesus espera de mim e de você, para que possamos prosseguir e tomar posse de tudo aquilo que Ele já liberou sobre a nossa vida. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, Velho Testamento. 1 Reis, capítulo 17, o verso, vou falar pela terceira vez para que fique pulsando aí no seu coração. Deixa eu ver aqui que eu recebi. Opa, voltou. Aleluia. Eu vi a tia Neide, acho que eu vi a tia Neide. Saudade da tia Neide, Jesus. Tia Nelly, tia Nilza. Amo muito vocês, graças a Deus. Mas vamos lá. 1 Reis 17, verso 14. Vem comigo, querido. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará,
o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Vou ler mais uma vez, 1 Reis 17:14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Senhor, foi a tua palavra que foi lida, venha com revelação, venha com instrução, venha agora com sabedoria e clareza sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Queridos, eu gostaria que você entendesse, vocês estão me ouvindo bem aí, que eu estou aqui com o ventilador ligado? Deixa eu ver aqui. Se tiver algum problema aí, queridos, você pede, pastor, diminui a velocidade do ventilador aí, amém. Mas, se vocês estiverem me ouvindo bem, vai dando glória. Eu quero que você entenda, eu gostaria muito que você tomasse posse dessa palavra, porque a palavra de Deus não é o pastor falando, não é a pastora falando, não é um bispo, não é um apóstolo, não é um diácono, não é um obreiro falando. A palavra é Deus falando comigo e com você, Deus falando com a igreja. Glória a Deus, obrigado, irmãos. É Deus falando conosco. Nós somos a igreja, a noiva de Cristo, e estamos aguardando o retorno do noivo, com as nossas lamparinas acesas. Mas eu preciso que você entenda que essa palavra é uma palavra de decreto. Olha como é que o profeta entrega essa palavra. Porque assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Sabe, eu quero que você pegue essa palavra sobre a tua saúde agora. Eu quero que você pegue essa palavra sobre as tuas finanças. Pegue essa palavra sobre a tua vida familiar, a tua vida conjugal, a tua vida profissional. Principalmente a área espiritual da tua vida, do teu chamado. Às vezes nós nos preocupamos tanto com as coisas transitórias e nos esquecemos de priorizar aquilo que é eterno. Então coloca agora a tua vida espiritual diante de Deus. E está saindo um decreto dessa palavra para mim e para você. Você que foi chamado para vencer. Você que foi separado por Deus. Você que Deus te tirou lá de trás das malhadas. Talvez em algum tempo você se achou ovelha negra. Talvez em algum momento você achou que não ia conseguir, que não ia dar certo. Talvez você tenha vivido um tempo de escassez, um tempo de ausência de paternidade, um tempo de dor, de sofrimento. Mas essa palavra é uma palavra de decreto para a nossa vida, para a nossa família. O ano de 2023 ainda não acabou. E essa palavra é uma palavra de decreto para esse tempo, para esse ano. Porque assim diz o Senhor: a farinha da panela, o alimento não se acabará. O alimento sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a vida dos teus filhos, dos filhos dos teus filhos, não se acabará. E o azeite também é alimento, só que o azeite aponta para a unção. A unção não faltará sobre a tua vida. Sabe, amados, é uma história de um grande homem de Deus, que ele vem entregando a paz, Vani, que ele vem liberando essa graça. Fala sobre Elias. Hoje foi corrido, eu confesso aos irmãos que eu rascunhei, mas Deus nos deu clareza, Bíblia, estudos, livros que nós buscamos direcionamento, Deus foi nos dando clareza. Essa palavra vem falar de um tempo onde Deus ele chega, glória a Deus, glória a Deus, Jaconizaneite, recebe essa palavra em nome de Jesus. Sabe, irmãos, quando Deus ele chama Elias o tisbita, quando Deus ele chama o Elias o tisbita, ele vem dar uma ordem para o profeta Elias. E se nós formos lá em 1 Reis capítulo 17, a partir do verso 1, nós vamos ver a ordem que Deus dá ao profeta. Ele libera que ia haver um tempo onde não ia haver chuva. E nessa época, quem reinava, quem governava era Acabe, esposo de Jezabel. Então o profeta Elias, ele libera uma palavra, vai haver um tempo de seca. Só que logo em seguida, Deus fala, agora que você deu essa palavra, que vai haver um tempo de seca,
que Acabe já está sabendo que a chapa vai esquentar, porque Jezabel ela não gosta, Jezabel é um espírito contrário, que foge os padrões bíblicos à luz da Bíblia, que é para desconstruir aquilo que Deus construiu. O espírito de Jezabel, estamos falando muito sobre isso nos lares acesos, sabe? O espírito de Jezabel, ela vem para calar a voz dos profetas, para desconstruir aquilo que Deus construiu, para calar, para acabar com a direção que Deus dá ao povo. Então, como Deus sabia como era o coração de Acabe, simplesmente Deus chega e fala assim: agora Elias, pega as suas coisas e vai para o Oriente e se esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Só que eu quero que você note que nessa situação Deus ele dá uma orientação para Elias. Depois de Elias ter liberado uma palavra vinda de Deus, um decreto que não ia cessar o tempo de chuva, Deus dá uma ordem para Elias: vai para um determinado local. Sabe, amados, e eu aprendo algo muito importante. Nós precisamos aprender a nos mover em cima daquilo que Deus nos direciona, e não em cima daquilo que o nosso coração nos direciona. Vou melhorar. Nós precisamos aprender a nos mover, a tomar decisões, a fazer escolhas em cima dos princípios estabelecidos por Deus, em cima da voz que nos guia, que é a voz de Deus. Se a voz de Deus está te guiando, guarda o que eu vou falar para você, a voz de Deus nunca vai te guiar para algo que seja contra aquilo que Ele já projetou, os princípios estabelecidos por Ele. A voz de Deus, Ele vai de encontro para a glorificação do nome dEle aqui na terra. Então talvez a tua mente, o teu conhecimento não compreenda hoje, mas amanhã você vai ver e vai dizer: poxa, valeu a pena eu ter ouvido a voz de Deus, valeu a pena eu ter saído daquele local e ido para um outro local, valeu a pena eu ter me submetido àquilo que Deus direcionou, valeu a pena. Porque sempre valerá a pena ouvir e se mover em cima daquilo que Deus nos direciona. E Elias, ele estava iniciando o seu ministério, e ele se moveu em cima daquilo que Deus direcionou, e ele sai, ele vai, e Deus fala para Elias assim: olha, eu estou te dando uma ordem. E guarda o que eu vou falar para você agora: todo o direcionamento de Deus, ele vem junto com suporte, ele vem junto com provisão, ele vem junto para a condição. Quando Deus ele deu direcionamento para Moisés: tira o povo, leva o povo para o Egito, Deus ele já deu direcionamento, já mandou o quê? Tudo aquilo que o povo ia precisar para viver no Egito, no deserto, perdão. Tudo aquilo que quando Deus mandou Moisés tirar o povo do Egito, ele vai para o deserto. Em cima da voz que Moisés recebeu, foi a voz de Deus. Tudo aquilo que o povo precisaria, Deus ele proveu. Quando Deus manda Abraão, sai da sua terra e da sua parentela, tudo aquilo que Abraão precisava para se manter e para se sustentar, Deus proveu. Quando Deus manda Paulo ir para um determinado local, tudo aquilo que Paulo precisava, Pedro precisava, os discípulos precisavam, tudo aquilo que os profetas precisavam, Deus estava provendo. Por quê? Porque a voz de Deus, além de nos direcionar, ela nos sustenta. Vou falar de novo: a voz de Deus, além de nos direcionar, ela nos sustenta. Por que eu estou falando de sustento? Porque eu só compreendo, só discerno quando é a voz de Deus, não pelo nosso coração, mas se movendo em cima da fé que eu professo. Amém? Então, em cima da fé que Elias professava, ele ouviu a voz de Deus, e ele se moveu em cima daquela fé. E aquela fé, aquela voz falou para ele: vai para um determinado local. E se fosse nos dias de hoje, vá para um determinado local e se esconda. Elias, ele não se preocupou em perguntar: poxa, mas como é que eu vou sobreviver? Poxa, como é que eu vou comer? Como é que eu vou dormir? Como é que eu vou me vestir? Não, ele se preocupou em obedecer à voz de Deus. E isso você vai encontrar no versículo 3, no versículo 4 de 1 Reis 17. E logo em seguida, tá? A palavra de Deus vai dizer que Deus, no verso 4, ele cumprimenta: de ser que você vai beber da água do ribeiro, e eu vou mandar os corvos que te alimentem, que te sustentem. Olha isso, queridos. Deus ele deu uma ordem.
quando Deus deu uma ordem, Deus já falou, vai que eu estou garantindo tudo. Eu até falei no domingo lá na casa, quando nós declaramos que contamos para a igreja que o Diogão ele vai ser pai de novo, né? Uma palavra foi liberada sobre a minha vida. Eu liberei sobre a vida dele, liberei sobre a vida de outros pais lá na igreja também, que quando Deus manda, ele financia. Quando Deus dá uma ordem, ele já dá um sustento. E Elias, se fosse humanamente falando, Elias talvez ia, nos dias de hoje, tá, queridos? Elias talvez ia falar assim, poxa, Deus falou que os corvos vão me sustentar. Deixa eu entrar aqui na internet, deixa eu entrar nas redes sociais, eu vou pesquisar no Dr. Google, vou procurar saber nos fóruns da vida se alguém já foi sustentado por corvos, se alguém já foi mantido por corvos, sabe? Às vezes, quando Deus nos manda fazer algo, nós estamos preocupados em saber se alguém já passou por essa mesma experiência e se deu certo. Às vezes, quando Deus nos manda tomar uma decisão, nós estamos preocupados em saber como Deus vai fazer com que aquela decisão vá de encontro àquilo que nós estamos precisando. Guarda o que eu vou falar para você. Você está preocupado em resolver aquilo que você precisa, mas Deus ele vai trabalhar em cima da necessidade da glorificação dele através da sua vida. Talvez você precise pagar uma conta de luz, talvez você precise pagar uma conta de gás, talvez você precise até mesmo pagar a escola o colégio do seu neto, do seu filho, talvez seu mesmo, uma parcela de carro, aluguel, talvez você precisa pagar alguma coisa, algum credor, e você está preocupado em como pagar. E aí quando Deus fala para você descansa, você não, tá bom, eu vou descansar, mas como é que, da onde vai vir o dinheiro? Ei, queridos, não, entenda uma coisa, quando Deus manda você fazer algo, apenas faça. Não se preocupe em saber como Deus vai fazer, porque se você se preocupar, você vai achar que Deus vai trabalhar em cima daquilo que você precisa. Porque nem nós sabemos o que nós precisamos. Porque nós sabemos aquilo que queremos, né? E Deus, ele sabe aquilo que nós necessitamos para que o nome dele seja glorificado. Então, Elias, se fosse Elias de hoje, ele ia procurar, né? E talvez uma das perguntas seria assim, poxa, se eu fui chamado para vencer, e Deus agora me manda ir para um determinado local, que Deus vai mandar que corvos me alimentem, e eu não estou achando nenhum relato bíblico, eu não estou achando nenhum relato no Senhor Google, não estou achando nenhum relato em nenhum fórum que isso já aconteceu. Como é que Deus vai fazer isso na minha vida? Ei, queridos, não se preocupe em saber como Deus vai fazer. Apenas só se preocupe em se mover em cima daquilo que Ele disse. Porque se Ele falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. E quando eu falo Ele, não é desejo do seu coração, né? Ou você ouvir aquilo que você acha que é o politicamente correto. É você saber discernir que quem está falando contigo é o próprio Deus. Sabe aquele Deus que livrou o povo do Egito? O mesmo Deus que livrou a vida de Noé e de sua família. O mesmo Deus que conduziu sinais e prodígios no deserto. O mesmo Deus que abriu o Jordão. O mesmo Deus que criou o céu e a terra, o mesmo Deus que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Essa voz, é a voz desse Deus que nós precisamos aprender a ouvir e nos mover em cima dessa voz. E Elias se moveu, sabe, queridos? Então, quando Elias se move em cima dessa voz, ele não duvida. Porque, vamos entender, né? Às vezes nós duvidamos e aí começa a passar muita incredulidade. Poxa, será que foi Deus mesmo? Será que foi? Será que não foi? Querido, hoje é terça-feira, dia 24 de outubro de 2023, eu quero falar algo para você. A voz do Senhor está ecoando, dando direcionamento para a igreja. E quando eu falo igreja, a igreja no modo geral, não estou falando placa de igreja, não estou falando de doutrina. A igreja de Cristo está recebendo um direcionamento, e o direcionamento é avançar, não é recuar. O direcionamento é marchar em frente, é seguir em frente, não é valorizar a dor, não é valorizar o sofrimento, é valorizar o Criador de todas as coisas, que é Deus.
E Elias entendeu isso. Por que Elias entendeu isso? Porque Elias sabia que quem iria sustentá-lo não seria os corvos, mas seria a fé que ele tinha em Deus. Vou falar de novo. Elias sabia que quem iria sustentá-lo não seria os corvos, seria a fé que ele tinha em Deus, porque a fé gera sustento. Ei, pega isso para a tua vida. A fé gera sustento. A fé gera provisão, a fé gera milagre. Os corvos foram o meio pelo qual o milagre chegou na vida de Elias naquele momento. Talvez você esteja precisando de um milagre hoje. Talvez você entrou nessa live, ou talvez você entrou de curioso, ou talvez você entrou porque está num culto. Talvez você está precisando de um direcionamento, talvez você está precisando de um milagre na criação do teu filho, num milagre no local de trabalho. Talvez você está precisando de um milagre no teu casamento, uma definição espiritual. Talvez você está precisando de fé para poder plantar os teus pés na terra certa. Eu vou falar para você, isso tudo você vai obter, não por intermédio de ir para a igreja como se fosse bater um ponto, não por intermédio de abrir a Bíblia e ler como se fosse um livro comum, mas por intermédio da fé, a fé que professamos em Cristo Jesus, porque a fé dá direção, a fé dá sustento, a fé gera milagre. Ei, Jesus, você que foi chamado para vencer, eu quero falar contigo, homem de Deus, eu quero falar com você, mulher de Deus. É tempo de nós nos movermos pela fé, é tempo de nós ouvirmos a voz real de Deus, não profetada de A, profetada de B, mas é tempo de ouvirmos verdadeiramente a Deus e nos movermos por fé, porque a fé gera milagre, a fé gera sustento. Tem alguém que vai ser sustentado nessa live hoje em nome de Jesus. E quando eu falo de sustento, não é só sustento alimentício. Você talvez esteja precisando de a tua vida matrimonial ser sustentada, ser reerguida, ser alimentada. Talvez a tua vida profissional está parada, estagnada, por quê? Está precisando de ser nutrida pela palavra. A fé vai fazer isso através da tua vida. Mas quem vai gerar essa fé não é pastor. Quem vai gerar essa fé não é igreja. Quem vai gerar essa fé é a tua renúncia, é o teu joelho dobrado no chão, no secreto. É você no secreto com Deus que vai gerar. Senhor, eu preciso ser fé, porque eu começo a entender que sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Então eu começo a ver esse cenário, que Elias, ele ouviu a voz de Deus e se moveu por fé. Você está se movendo por quê? Pastor, eu estou me movendo por fé. Mas e se Deus não fizer? Você sai da igreja? Você não se moveu por fé. Você se moveu por uma troca, por uma barganha. Mas se Deus não curar, você deixa de seguir a Ele? Você não se moveu por fé, você moveu pelo desejo do teu coração. Mas se Deus tirar da sua vida, você vai abandonar? Não vou mais para a igreja. Você abandona a fé porque você se moveu em algo, em uma expectativa. A expectativa é aquilo que nós criamos em cima de uma situação. Então eu preciso me mover não pelo aquilo que eu vejo, mas pelo aquilo que eu creio. Elias se moveu pelo aquilo que cria, porque ele tinha certeza que se Deus estava mandando, Deus ia estar com ele todos os dias, em toda a caminhada. E é uma passagem muito icônica, quando você vê que os corvos alimentam, você lê a Bíblia toda, em nenhum momento você vai encontrar homem nenhum que teve essa graça de ser alimentado por corvos, né? Elias foi alimentado, e Elias era alimentado de manhã à tarde. Para você ver que Deus ele se preocupou em mandar um alimento que fosse fortalecer e nutrir
nutre a vida de Elias. A palavra de Deus é um alimento que fortalece e nutre a tua vida. De que adianta você estar vendo o que está passando? Você sabe que foi chamado para vencer. Você sabe que Deus morreu por você. Você sabe que Ele sacrificou o único filho que Ele tinha para te livrar do diabo, para te livrar da escravidão. Você sabe que é Ele quem vai livrar você do vício da prostituição. Você sabe que é Ele quem vai livrar você do vício da droga. Você sabe que é Ele quem vai livrar você de vício de jogatina. Você sabe que é Jesus quem vai restaurar o teu casamento. Você sabe que é Jesus quem é que é Ele que vai curar essa ferida que fizeram na tua alma. Você sabe que é Jesus que vai fazer isso tudo. Mas o que eu e você, o que nós estamos fazendo para nos fortalecermos nesse tempo de dúvidas, medos, incredulidades e apostasia que estamos vivendo? De que nós temos nos alimentado? De pregaçõezinhas de YouTube, de pregação é boa. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus tem levantado homens e mulheres de Deus para liberar a palavra. Mas não adianta bispo, apóstolo, homens e pastores, pregadores, missionários liberarem palavra na televisão, no culto, secreto. Porque no nosso secreto nós recebemos sustento, vemos milagres e desfrutamos dos tesouros escondidos por Deus. Eu falei domingo retrasado que a unção é algo que vem, não é algo público, é algo que ocorre no secreto, mas que no tempo certo ela vem a público. Então, às vezes nós achamos que a comunhão com Deus, ela está limitada aos cultos que eu vou à igreja. A nossa comunhão com Deus, ela tem que ser constante. Sabe, nosso local de trabalho, na criação dos nossos filhos, dirigindo um veículo, não é? Quando nós vamos fazer compra no mercado, pagar uma conta no banco. A nossa comunhão com Deus, ela tem que ser ali constante, porque às vezes nós não sabemos, mas uma atitude nossa libera unção na vida de outras pessoas. Então nós começamos a ver que Elias, ele tinha uma comunhão com Deus muito forte. E tanto tinha uma comunhão com Deus muito forte que nós vamos já encaminhar para o final dos chamados para vencer agora, que vai ser bem rápido, peço perdão aos irmãos. Recebe essa palavra para a tua vida agora, hein, Kátia? Em nome de Jesus, sobre a tua vida, Kátia, sobre a tua saúde, se tem diaconisa Neide também, sobre a tua vida e sobre a tua saúde. Uma das passagens mais icônicas na Bíblia, no ministério de Elias, é quando a unção que ele tem no secreto com Deus se torna público em 1 Reis capítulo 17. Não nos corvos, mas na viúva de Sarepta. Meu Deus. Amados, vem comigo. Simplesmente Deus ordena para Elias o seguinte: recebe essa palavra aí, Patrícia, sabe? Eu vi a Silvana, e recebe sobre a tua vida aí, Silvana, também, em nome de Jesus. Dona Lúcia, a senhora sabe que eu tenho um carinho muito grande pela senhora e pela Dona Vera. Então receba essa palavra no sangue de vocês, na vida de vocês, em nome de Jesus. Elias, o homem de Deus, ele recebe aí Gladys Vania, hein? Diaconisa Leila vai recebendo, Gustavo vai recebendo essa palavra sobre a tua vida, sobre a vida de Samuelzinho, Rafinha, no nome de Jesus. Ó, o profeta, ele está sendo fortalecido, Deus está mandando, está sustentando o profeta, até que Deus fala assim: agora você vai sair de um local e você vai para um outro local, porque lá você vai encontrar uma viúva e ela vai te dar ajuda. O que eu entendo com isso? Se Deus chega para mim hoje, Tadeu, e fala assim: Deus sabe que eu preciso, Deus sabe como é que está a minha situação, Deus sabe como é que está a situação da minha família, Deus sabe como é que está a situação da igreja, Deus sabe. E Deus fala assim: olha, Tadeu, meu filho, procura uma viúva que você vai receber, a viúva X no local tal, procura a pessoa X, que é dela você vai receber ajuda. O que vem à minha mente? O dinheiro que eu preciso para pagar as contas da igreja, o dinheiro que eu preciso para poder resolver problemas assim, Deus vai mandar por intermédio dessa pessoa. Porque se Deus está me mandando procurar essa pessoa é uma pessoa abastada, essa pessoa é uma pessoa que tem a vida financeira estabilizada. Eu quero falar com você que está desesperado para pagar a tua conta. Pega essa palavra.
Aleluia, meu pai. Deus, eu preciso, eu não tenho. Tá sem gás em casa, Deus, como é que eu vou fazer? Deus, eu não sei mais o que fazer porque eu peguei empréstimo atrás de empréstimo. Aí Deus fala para você assim, querido. Procura a pessoa tal, vá lá na rua Godofredo Viana, número 500. Procura a irmãzinha assim. Aí você já chega na rua Godofredo Viana, número 500, na Taquara, com a expectativa. Falamos no início, expectativa é aquilo que nós criamos numa determinada situação mediante as nossas emoções. E domingo falamos sobre que precisamos aprender a controlar as nossas emoções. Aí eu chego lá na igreja, na rua Godofredo Viana, número 500, com a expectativa que o dinheiro que eu preciso para quitar o carro, o dinheiro que eu preciso para pagar o aluguel da minha casa, o dinheiro que eu preciso para pagar as contas disso, daquilo, aquilo outro, eu vou encontrar naquela pessoa porque Deus mandou. Só que quando eu deparo com aquela pessoa ela não é abastada, ela é uma pessoa simples, é uma pessoa que não tem a condição nenhuma e ela só tem um alimento para ela e para o seu filho e mais ninguém. Pensa nessa situação, porque se você discorrer 1 Reis 17, você vai ver que foi isso que aconteceu com Elias. Elias, eu creio, humanamente falando, eu creio que ele criou uma expectativa, porque a palavra que ele recebeu foi que ele ia receber ajuda de uma determinada pessoa. E ele chega lá nessa determinada pessoa, e ele se depara não com uma mulher rica, não com uma mulher capaz financeiramente, mas com uma mulher que está sendo assombrada por um tempo de escassez. O que é um tempo de escassez? Que a pastora Liliane, ela já liberou com bastante clareza lá na igreja. Aqueles que vivem um tempo de escassez estão vivendo um tempo de ausência de paternidade. Então aqui eu vejo uma mulher que ela tinha um filho, mas ela estava vivendo um tempo de escassez. Por que um tempo de escassez? Porque simplesmente, vem comigo lá, eu tenho que ler, querido, eu tenho que ler porque é Bíblia. É Bíblia, a gente tem que provar na Bíblia, então dizer que é obra de emoção. Vem a partir do verso 9, do verso 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Note, essa palavra sustento. Os corvos, Deus mandou os corvos para sustentarem Elias. Nós falamos no início que o sustento, ele vem mediante a nossa fé em Deus. E agora, Deus fala para Elias: procure uma mulher. Assim, porque ela vai te sustentar. Lembra da expectativa daquilo que foi criado? Elias cria, sim. Só que quando Elias chega lá, aquela mulher, ela é uma mulher viúva, tá? Além de ser viúva, Elias pede: me traga um pouco de água para que eu possa beber. Estou discorrendo o capítulo 17. Ela vai pegar um pouco de água. E Elias me fala: agora, traga-me também um bocado de pão na tua mão. Aí ela responde no verso 12: vive o Senhor teu Deus, que nenhum... vive o Senhor teu Deus. Sabe, irmãos, o que eu vejo aqui? Que aquela mulher via Deus na vida de Elias, mas ela diz: vive o Senhor do teu Deus. Sabe quando eu falo que tem irmãos que compram um carro, que viajam, recebem promoção no trabalho, irmãos que passam em concursos, e às vezes eles ficam tímidos porque não querer testemunhar. Recebi um dinheiro, chegou na justiça, ou quem estava me devendo me pagou, não testemunha. Existe uma bênção do testemunho. O testemunho, ele fortalece a fé da igreja. O testemunho, ele fortalece, ele incendeia, ajuda a queimar. O testemunho é uma das formas que nós temos de colocar lenha. Colocar lenha, porque a lenha, quem coloca somos nós. Colocar a lenha, e ele manda o fogo. Então, quando aquela mulher, ela relata aqui, a partir do verso 12, em diante, ela começa a declarar que ela não tinha praticamente nada,
Mas Elias tinha recebido uma palavra que aquela mulher iria sustentá-lo. Mas ela não tinha nada. Mas Elias tinha uma palavra. Sabe, irmãos, quando nós nos movemos pela palavra, até quem não tem começa a ter. Aleluia. Recebe aí, hein? Quando nós nos movemos pela palavra liberada por Deus. Lembra quando eu falei que a palavra de Deus gera sustento? Quem não tem, começa a ter. E quem tem, começa a ter porção dobrada. Tem alguém recebendo essa palavra? Se você está recebendo essa palavra, começa a falar no teu interior: eu recebo, eu tomo posse. Porque quando eu me movo pela palavra, quem não tem, começa a ter. E quem já tem, tem porção dobrada. Então aquela mulher chega falando que ela tem nada, que ela tem pouco, que ela só tem para ela, porque o tempo de escassez. Aí, recebe aí, Delma. Delma faz aniversário de casamento esse mês de novembro agora, hein? Mês de novembro a Delma faz aniversário. Sobre a tua vida, Delma, e sobre a vida do Francisco, tá? Sobre a vida de Laís, eu quero liberar. Guarda que eu vou falar para vocês. Quando eu me movo em cima de uma palavra liberada por Deus, quem não tem, começa a ter. E quem tem, recebe dobrado. Porque simplesmente aquela mulher não tinha, mas Elias se moveu numa palavra. E ela já estava vivendo um tempo de escassez. E ela diz que ela só tem para ela e para o filho. E ela já determina o final da história dela. Olha isso. Vem comigo. Vem comigo no verso 12. Olha como ela já determina o final da história dela e do filho. Olha como ela já determina o final da família devido às circunstâncias. Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho. Ela está falando: eu não estou mentindo, nem um bolo eu tenho, senão só um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Olha como aquela mulher já tinha determinado o fim da trajetória dela e da sua família mediante o cenário de escassez, mediante a situação que ela vivia. Às vezes nós estamos agindo assim, determinando o fim de um casamento por intermédio das dores que estamos, dificuldades e dores que estamos vivendo, determinando o fim de uma sociedade. Deus está falando aqui, mediante o cenário de impossibilidade que está à sua frente, determinando o fim de uma trajetória espiritual mediante cenários de laudos médicos que já receberam. Vou falar para você, vou te lembrar algo que você já sabe. Quem dá a última palavra nas nossas vidas é Deus. Vou falar de novo porque é didático. Quem dá a última palavra na nossa vida é Deus. Não são as dívidas. Não é um nome sujo no SPC e Serasa. Não é ausência de cliente. Não é problema na vida matrimonial que dá a última palavra. Quem dá a última palavra na nossa vida é Deus. E eu te provo agora por intermédio dessa palavra. Porque a mulher, ela já dá o último cenário para ela e para o filho. Mas Elias, o homem de Deus, Elias era profeta. Nós já estamos falando lá na igreja, ó, eu, pastor Jorge, Gustavo, Manel, né? A diaconisa Leila nas mulheres, diaconisa Sandra, Patrícia quando faz também imersão, os irmãos do Minutos com Deus. O que nós falamos e pedimos sempre é que você tenha clareza que profeta é a voz de Deus na terra. Profeta representa o direcionamento, a instrução de Deus na terra. Já estamos terminando, tá, queridos? E aí, simplesmente, o verso 13 vai dizer assim: e Elias lhe disse: não temas. Opa! Olha
isso. A mulher já está falando que, ó, acabou, não tem mais jeito. Mas Elias fala, ei, baixa a bola. Vamos diminuir, a tua pressão está muito alta. Você está muito acelerada, não temas, fica calma. E olha como é que Elias vem com a estratégia. Olha como é que, pega essa palavra aí, Regina, libera essa palavra sobre a vida do Serginho. Olha como é que Elias vem, pega essa palavra aí, Josivaldo, como é que Elias vem com uma palavra de Deus. Vai e faze conforme a palavra. Porém, no entanto, contudo, todavia, primeiro você vai fazer um bolo pequeno para mim. Depois você fará para você e para o seu filho. Vamos entender essa história? Há uma vida extraordinária de Deus reservada para nós que somos filhos. Pega essa palavra. Há uma vida extraordinária. Porém, nós receberemos tudo aquilo que Ele projetou, que Ele liberou, tudo aquilo que Ele venceu na cruz do Calvário, tudo aquilo que já está disponível na nossa vida, nós vamos receber e tomar posse quando Deus for a nossa prioridade. A prioridade na vida do cristão não é a sua esposa, não é o seu marido, não é os seus filhos, não é a sua família, é Deus. Talvez isso que eu esteja falando vai dar um nó na sua cabeça. Por isso que a gente vai pedindo que nós tenhamos clareza de entendimento. Porque quando Jesus se torna prioridade na nossa vida, tudo na nossa vida, quando Ele se torna prioridade em tudo na nossa vida, não existe a palavra falta, não existe a palavra escassez. Pode haver a palavra dificuldade, pode haver a palavra luta, pode haver a palavra frustração, pode haver a palavra mágoa, pode haver as palavras dores, pode vir todas as estações, cenários, mas nunca haverá a palavra falta, porque o Deus a quem nós servimos, Ele supre de toda a nossa necessidade. Porventura, tem te faltado alguma coisa? Tem te faltado onde dormir? Tem te faltado café? Tem te faltado o alimento, o remédio que você precisa tomar? Tem te faltado saúde? Até para você ir no hospital, precisa de saúde. Tem te faltado? Tem te faltado alegria? Quantas alegrias Deus tem te dado? Quantas alegrias Deus tem proporcionado sobre a tua vida? Algo tem te faltado? Então, querido, nós precisamos entender que quando eu coloco Deus na minha vida como prioridade, nada nos falta. Pastor, mas está me faltando dinheiro, pastor, porque eu queria estar em Paris, eu queria estar agora em Angra pegando uma lancha. Isso é desejo da tua alma. Talvez não é isso que Deus projetou para a tua vida. E se você não aceitar isso, você vai continuar correndo atrás daquilo que o teu coração, que tudo aquilo que você sonhou. Porque se você correr atrás daquilo que você sonhou para a tua vida, para você ter, você não vai compreender que talvez não seja aquilo que Deus planejou para você. E aí, se você não entender aquilo que Deus planejou para você, você vai ser um homem ou uma mulher frustrada, porque você não teve aquilo que você quis ter, porque talvez não era para você ter. Por isso que eu falei, a gente tem que ter clareza de entendimento para compreender. E aí, quando eu entendo isso, eu começo a entender que aquela mulher tinha uma decisão muito difícil de tomar. De um lado ela tinha, eu resumi, Evangelho segundo, Bíblia segundo Tadeu, né? Evangelho não, a Bíblia para poder resumir. De um lado ela tinha um prato de comida e um filho, e do outro lado ela tinha uma palavra profética. De um lado você tem as contas para pagar, do outro lado você tem o dízimo para entregar. De um lado você tem as compras dos remédios para tomar, e do outro lado você tem uma palavra profética. De um lado você tem as suas prioridades, e do outro lado você tem a prioridade de Deus. E aí? Qual decisão tomar? Vamos voltar a fita um pouco? Elias vai dizer, não temas. Coloque Deus como prioridade. Se o profeta representa a voz de Deus, então Elias fala, primeiro você vai fazer um bolo para mim. Depois você vai fazer para você e para o seu filho. Mas ela só tinha um punhado. Aquele pouquinho já começa a entrar o processo da multiplicação. Você está recebendo aí? Aquele punhado que só tinha para ela e para o filho, só tinha para 2, começa a ser liberado agora para 3.
Primeiro só tinha para 2. E Elias fala, tudo bem, mas fica tranquila. Não tema. O que você tem para 2, você vai fazer para mim, para você e para o seu filho. Ou seja, quando eu coloco Deus como prioridade, nada me falta, querido. Porque quando eu coloco Deus como prioridade, por que eu dei o exemplo do dízimo? Porque às vezes as pessoas, elas têm de entregar o dízimo, de entregar uma oferta. Eu não vou entregar porque eu tenho, como disse a irmã Patrícia, insumos para comprar, para poder vender. Eu não vou porque eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo. Meu amado, quem é que está te dando dinheiro? Quem é que está colocando clientes para você? Quem é que está te dando saúde para trabalhar? Não é Deus? Então primeiro Deus. Não só no âmbito financeiro, mas em todas as áreas. Quem foi que te deu a família? Não foi os seus lindos olhos, não foi o seu rostinho, não foi a sua careca brilhante. Quem te deu família foi Deus, então honra primeiro a Deus. Não, pastor, eu não vou para a igreja hoje não. Por quê, querido? Porque eu tenho que fazer uma festa para o meu filho, eu tenho que fazer uma festa para o meu neto, eu tenho que fazer uma festa para o meu bisneto, eu tenho que fazer uma festa para o meu tataraneto. Querido, faz a festa sim, louvado seja o nome do Senhor, mas primeiro Deus! Primeiro Deus, porque Deus priorizou a mim e a você. Ei, meu Pai. Deus, Ele priorizou a mim e a você. João 3,16. Eu quero falar com você que é viciado, com você que está afastado, com você que está com um pé lá, um pé cá, você que está cheio de medo, você que está com dúvida. Jesus priorizou a mim e a você, querido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Você foi chamado para vencer. Deus tem propósito na tua vida. Você vale muito, meu irmão. Então eu tenho que priorizar primeiro Deus. O profeta ali representava Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Quem você tem priorizado na tua vida? Quem você tem priorizado nos teus domingos? Quem você tem priorizado nos teus finais de semana? Quem você tem priorizado nas tuas férias? A quem nós temos priorizado nesse tempo? Sabe, irmãos, e o profeta vai falar para ela. Eu sei que a decisão é difícil. Eu sei que a decisão que você tem que tomar vai contra a lógica humana. Mas é questão de fé. É questão de fé. É questão de se viver, de se mover pela palavra. É de entender que o mesmo Deus que proveu a Elias ia prover aquela mulher. O mesmo Deus que deu a sustento ao povo lá no Egito é o mesmo Deus que está dando sustento para mim e para você. O mesmo Deus que mantém a igreja do pastor Ponhonchu, que mantém a Lagoinha, que mantém a Atitude, que mantém a Devec, Wesleyana, outras igrejas, as comunidades, igrejas de pastores e homens e mulheres de Deus. O mesmo Deus é o mesmo Deus que vai manter a Nova Jerusalém Taquara. Por quê? Porque se Deus vê que aquele povo se submete a Ele e prioriza Ele, nada falta. Mas pastor, não está me faltando prova, não está me faltando vale, não está me faltando deserto. E eu vou te dar uma boa notícia. Mesmo no vale, mesmo no deserto, Deus está lado a lado contigo, Ele não te deixa sozinho. Já estamos caminhando, já estamos no final, querido. Quantas vezes nós nos vemos nesse cenário de uma difícil escolha, uma difícil decisão. Mas Deus tinha dado uma palavra para Elias. Aquela mulher vai te sustentar. E aí simplesmente, aquela mulher entendeu que ela podia viver um tempo de escassez, achando que ia morrer. Tudo aquilo estava diante dos seus olhos, mas mesmo diante dos olhos daquela mulher, havia um ambiente, havia uma atmosfera dos céus que pairava sobre a casa dela. Quero falar com você que está nos assistindo aí, apesar que você está vivendo toda a dificuldade, independente da sua religião, escolha religiosa, independente da dificuldade que você vive, independente de você ser lá da igreja ou não, existe uma atmosfera, uma provisão dos céus sobre a tua vida, e essa provisão dos céus está procurando um local para pousar, e esse local que vai pousar é um local onde há uma palavra
palavra profética liberada. Elias liberou uma palavra profética sobre a vida daquela mulher. E por ele ter liberado uma palavra profética sobre a vida daquela mulher, a provisão veio sobre a vida daquela mulher. Pastor, que palavra foi essa? Vem comigo, ó. O verso 14. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, ainda que esteja vivendo um tempo de sequidão, ainda que esteja cessadas as chuvas. Por 3 anos não vai haver sequidão dentro da tua casa, não vai haver escassez na tua despensa, porque aquele que se move pela palavra de Deus tem provisão, tem sustento. Você quer provisão? Você quer sustento? A minha Bíblia diz, não sei a sua, mas a minha Bíblia diz que eles verão a glória do Senhor. Chegou o momento da igreja, daqueles que são de outras igrejas, aqueles que não são evangélicos, aqueles que já são evangélicos, aqueles que são de outras religiões. Chegou o momento deles verem a manifestação dos filhos, e a manifestação dos filhos eles verão por intermédio da fé. A fé gera milagre, a fé gera sustento, a fé gera provisão. Aleluia. Essa palavra é suficiente, foi suficiente para aquela mulher. Às vezes, você está indo no culto de domingo, no culto de terça, você chega lá terça, pastor Jorge, pau, palavra. Manelzinho, pau, palavra. Gustavo vem, pau, palavra. E você, eu quero mais, meu irmão. A palavra liberada sobre a tua vida é suficiente. Elias liberou uma palavra sobre a vida daquela mulher, sobre a vida da casa daquela mulher. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida e sobre a tua casa. Não sou Elias, não, sou falho, não sou Elias. Mas a palavra de Deus está sobre a nossa vida. Então a farinha da panela não vai faltar sobre a tua vida. O azeite não vai se acabar sobre a tua vida, até que ele venha. Receba essa palavra no nome de Jesus. E essa palavra será suficiente para a nossa vida espiritual, para a nossa vida profissional, para a nossa vida matrimonial, para a nossa vida familiar. Chega de brigar com a esposa, chega de brigar com o marido, chega de discutir com os filhos, chega de dar voz para o diabo dentro da tua casa. É o momento da voz profética de Deus agir em cada detalhe na tua vida, porque o que você precisa vai chegar por intermédio da fé, porque existe uma palavra liberada sobre a tua vida, e a palavra quem liberou não foi o homem, foi o Criador de todas as coisas, o Criador, o único e verdadeiro Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus. Toma posse dessa palavra, estamos terminando, mas eu quero orar por você. Feche seus olhos aí, curva a sua cabeça. Deus Todo-Poderoso, Senhor, Tu sabe da nossa necessidade, Tu sabe das nossas dores, Tu sabe das nossas lutas, nossos medos. Talvez, Senhor, esteja alguém como aquela viúva, vivendo um tempo de escassez, um tempo onde quando olhe para a despensa, olhe para a sua conta bancária, só tem o suficiente para uma refeição, ou para um dia. E talvez existem pessoas que, devido aos cenários de impossibilidade, aos ambientes hostis, estão declarando já derrota, estão declarando já falência, estão declarando morte. Mas hoje, por intermédio dessa palavra, nós liberamos um tempo de vida, e um tempo de vida em abundância, porque nós temos Pai. O nosso Deus, Ele é o nosso Pai, e o nosso Pai liberou uma palavra sobre a nossa vida, e é pela palavra que nós vamos nos mover. Essa palavra vai liberar cura, essa palavra vai liberar alegria, essa palavra vai trazer para perto quem está longe, essa palavra vai selar, vai virar um decreto na nossa vida pelo sangue de Jesus. Senhor, não é a questão de quantidade, não é a questão de número, mas é a questão de sermos teus filhos. E por ser filhos, Abba, é que nós suplicamos a tua ajuda, Pai. Libera a tua palavra, que a palavra profética se cumpra sobre a vida dos teus filhos a partir de hoje. Nessa reta de final de ano, a palavra profética se cumpra, os céus se abram em favor da igreja, no nome de Jesus.
é tempo de testemunhos, é tempo de testificação, é tempo de fortalecimento da fé da igreja, Pai. Porque aquela mulher teve a fé fortalecida e avivada. Em meio a um tempo ela já tinha decidido, escolhido a morte, mas o Senhor deu uma opção de vida para ela. E no final do capítulo ela olha para Elias e diz: verdadeiramente ele é um homem de Deus. Eu quero liberar sobre a tua vida. Essa dificuldade vai gerar essa palavra de credibilidade sobre o teu chamado. Essa dificuldade vai gerar esse testemunho sobre a tua casa. Verdadeiramente és do Senhor Jesus. Tomamos posse dessa palavra, Pai. Despedaça agora todo o jugo. Joga toda a dificuldade por terra no nome de Jesus. Pela tua palavra. É no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Meu Deus. Meu Deus. Peço perdão aos irmãos. Sabe, amados? A gente acaba sendo... É quando a palavra te pega assim, ó. Pega por dentro. Até falei do domingo. Não é que o pastor tá andando pilhado, não, irmão. É porque a palavra tá, ó, pegando por dentro. E nós vamos pra cima. Quero avisar que o mês de outubro ainda não acabou. Ó, o ano ainda não acabou. É tempo de nós recebermos sustento, provisão e milagre. Que Deus abençoe a tua vida. Te vejo na quinta-feira, imersão 100% online. E eu quero te incentivar no sábado a estar conosco, lá com as crianças. Domingo, escola bíblica dominical, né? Lá na Rua Godofredo Viana, número 500, 16 horas. E o culto de celebração fechando o mês de outubro, que é o último domingo de outubro, domingo dia 29. Que a luz de Cristo esteja com você. Se você puder ofertar, sabe, irmãos, os dados bancários da igreja tá aí nos comentários. Se você puder fazer um Pix, você puder ofertar presencialmente, lá na igreja nós temos a máquina de crédito ou débito, fica a seu critério. Isso daí fica a seu critério. E agradecer muito as orações dos irmãos, porque Deus está na casa. Amém? A irmã Patrícia, né, minha irmã, vai estar chegando aí no Rio. Ela vai dar um pulinho aqui no Rio. Não sei se ela vai estar domingo lá na igreja, mas ela vai estar lá. Sábado ela falou que vai na igreja, né? Mas ela vai estar com a gente, vai ser um tempo muito bom. Mas eu quero abençoar a tua vida, que você tenha uma noite abençoada. Essa palavra falou com você? Faz o seguinte: você pega essa palavra, rumina essa palavra, pode mandar para alguém pelo Face, ou daqui a pouco meu cunhado Cadu, ele vai colocar lá no YouTube. Você vai no YouTube, digita Nova Jerusalém Taquara, você compartilha, pode compartilhar pelo Zap, o link, mas multiplique essa palavra, porque você não está engrandecendo o Tadeu, não está agradecendo a igreja, você está engrandecendo o nome do Senhor, porque a palavra que foi, a pregação, querido, ela tem que ser cristocêntrica. Independente do culto, independente do momento, a pregação tem que ser cristocêntrica. Então você precisa manter Cristo no centro, falar de Jesus, falar de Cristo, porque é Ele quem cura, Ele quem salva, Ele quem liberta e restaura, tá? Então não é pastor, não é igreja, faz nada, quem faz milagre é Cristo. Então a gente tem que falar de Jesus. Então, se essa palavra falou com você, ajuda a divulgar a palavra do Senhor, compartilha com quem você quiser, mas que você tenha uma noite abençoada. Eu quero te ver ligado, quero te ver aceso, alegre, feliz na presença de Deus. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Santo de Israel permaneça sempre sobre a tua vida e sobre a tua família. E toma posse da palavra que foi liberada. Se você crê nisso, aí onde você estiver, diga amém, em nome de Jesus. Amém? Uma boa noite, pastor. Eu não pude estar conosco hoje, fazendo imersão, mas ela está mandando um beijo e eu também se sinto abraçados. Por favor, não se esqueçam, não somos perfeitos, mas somos família, somos igreja. Fique em paz, em nome de Jesus. Amém.